quando ganha 4 horas por dia, vai orar. Aquele que vai jogar uma pelada, que vai tomar uma cerveja, ou que vai fazer aquilo que é o mais normal do ser humano, que vai dormir mais e poder levar uma vida com mais dignidade a partir desse espaço aqui. Esse lugar, gente, começou a Transbrasil e o BRT e o terminal começaram a ser construídos lá atrás, em 2013, numa parceria com a presidente Dilma. A Luísa era chefe da Casa Civil e eu era um especialista em tomar bilhão da Dilma. Eu enrolo bem o Lula, mas a Dilma eu enrolava melhor ainda. E eu disse: Dilma, nós temos um BRT que muda a vida das pessoas, não tinha nada que ver com Copa do Mundo, nem com Olimpíada, e a Dilma ali deu um financiamento de 1 bilhão, através da Caixa, através do Ministério das Cidades, de 1 bilhão e 100 milhões de reais para a gente fazer o BRT Transbrasil. Passa o tempo, nós ficamos 4 anos, presidente, com essa obra parada. Vem aqueles políticos mesquinhos que não entendem que o ônibus e o BRT não é para o Eduardo Paes usar, não é para o Lula usar, não é para as autoridades usar, mas é do povo, pertence ao povo. E um governante mesquinho passou 4 anos com essa obra parada. Imagina quantas horas na vida da Andréia essa mesquinharia não tirou, porque simplesmente não se inaugurou, sei lá, 4, 5 anos atrás, o BRT Transbrasil. Aqui, presidente, a gente está no início do Porto Maravilha, um sonho que a gente sonhou junto. Em 2009, meu primeiro ano de governo, a gente apresentou esse projeto para o senhor, e quem passa por aqui, quem anda por esse bulevar, quem atravessa o túnel que o senhor atravessou hoje, quem vê o Museu da Manhã, quem vê o Museu de Arte do Rio, quem vê o Cais do Valongo, quem vê todas as unidades residenciais que estão saindo aí, saibam que se não fosse a crença e a fé desse homem naquilo que a gente falava sobre o Rio de Janeiro, não teria acontecido. Está aqui o início do nosso Porto Maravilha. E o Lula volta em 2023, e eu disse muito, mas muito isso na campanha para todo mundo. A gente está votando para presidente, independente de todas as outras questões, e eram muitas questões, mas a gente tem, e o povo do Rio de Janeiro tem que entender isso, no presidente Lula, um sujeito absolutamente apaixonado por essa cidade, por esse estado. Em 2 meses, ele esteve aqui, almoçou comigo, com a Cris, com a Janja, alguns secretários, né, Pedro? Lá no Palácio da Cidade, e ali nós conseguimos, com a Caixa e com o Banco do Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de reais para comprar ônibus novos do BRT, os amarelinhos que estão aí. O que a gente tem que entender, presidente, é como governos mudam a vida das pessoas. Se a Andréia tivesse sido um prefeito, tivesse tido a dignidade de dar continuidade àquilo que foi iniciado, e o dinheiro tinha, porque era dinheiro do governo federal, não era dinheiro da prefeitura, o dinheiro estava lá na Caixa, estava lá no Ministério das Cidades. Se a gente não tivesse sido isso, o que não seria a vida da Andréia? O que não seria a vida dos brasileiros se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou? Isso é importante
para mostrar que a gente não pode, que a gente não deve nunca retroceder. E eu queria, presidente, terminar lendo aqui, né, porque esse espaço aqui, aliás, antes de terminar lendo, tem um desafio. Essa obra foi feita para integrar a região metropolitana do Rio. Tem um tantão de gente na Baixada Fluminense, estou falando de Nova Iguaçu, de Caxias, da terra do nosso Vaguinho em Belford Roxo, que estão contemplados nessa obra. Como? A Caixa exigiu da gente que fizéssemos 2 terminais de BRT só, mas 2 terminais, um na Dutra e um na 040, para que o povo da Baixada pudesse chegar de ônibus e dali pegar o BRT e andar também com esse conforto para o centro do Rio de Janeiro. Ali precisa, presidente, o Arraes me corrige, de uns 200 ônibus, é isso, Arraes? Mais uns 200 ônibus. Se é para a Baixada, eu não sou prefeito da Baixada, estou só jogando aqui, ó. Eu olho para ele já falo, eu só falo assim, Lula, 1 milhão eu pago, eu quero bilhão de Vossa Excelência. Bate palma, agora é hora de bater palma para o Lula, para ele se empolgar. Mas aqui o senhor ia dar, presidente Aloysio, um presente para todo o povo do Rio de Janeiro, se a gente conseguisse ajeitar isso, e eu topo tomar esse dinheiro emprestado e botar a BRT para a Baixada Fluminense toda. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, os nossos direitos, Guilherme, não vêm da generosidade do Estado, mas das mãos de Deus. O nosso dever é garanti-los. Então é preciso que cada um aqui se pergunte, o que eu posso fazer pela minha cidade, pelo meu país? Esse é um compromisso de todos nós. Que caminho a gente deve trilhar pelo bem das nossas famílias e dos nossos irmãos e irmãs cidadãs? Uma boa resposta está no que nos disse José Datrino, o profeta gentileza, que dá o nome a esse terminal. Seus escritos, que já estavam espalhados pela pilastra do viaduto aqui em frente, agora estão, presidente, por todo o lado aqui nesse terminal. A sua mensagem é tão simples quanto profunda e vital. Gentileza gera gentileza. Portanto, cuidem um dos outros. Sejam gentis, como Lula é com o próximo. Cuidem da cidade de vocês. Precisamos combater o vandalismo, precisamos combater o ódio, precisamos combater a barbárie, afastar o mal e seguir no caminho do bem. Nada disso aqui, como eu já disse, é meu ou da prefeitura, é de vocês. A gente precisa lembrar desse espírito que nos une em sociedade, que nos une em comunidade. O que a gente inaugura aqui hoje não é só um terminal, mas uma lembrança constante dessa mensagem essencial. Ser gentil é ser cidadão. Lembrar que onde houver a gentileza, haverá sempre um gesto que surpreende e que o amor se esconde nas coisas pequenas. Só assim nós vamos construir uma cidade melhor e um país melhor. Eu faço, para encerrar, das palavras do poeta, do profeta Gentileza, as minhas, e desejo que elas sejam também as de vocês. Rio de Janeiro, sou maluco para te amar e louco para te salvar. Viva a gentileza, viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil, viva o Lula! Será exibido agora um vídeo institucional. Atenção, por favor. Minha mensagem sempre foi uma mensagem de amor.
É bem verdade que ela hoje está por todo lado, mas foi na entrada dessa cidade que eu gravei meu legado. E quando cumpri minha sina, continuei vendo tudo aqui de cima. Me vi passar na televisão e na avenida, onde cantaram a minha visão e a minha vida. Vi o que foi coberto ser restaurado, o que não era certo ser derrubado, o que foi escondido ser revelado. Vi ser fundido futuro e passado, tudo mudando por todo lado. Aí, por desleixo ou avareza, houve quem tentasse parar a proeza. Mas esperança gera esperança, como gentileza gera gentileza. E o amor voltou feito correnteza. Tudo muito legal, até que vieram com tal terminal. Terminal gentileza, correto. Mas cadê a beleza no meio de todo esse aço concreto? Daí ele ficou pronto, e meus filhos, eu lhes conto. A estrutura é legado do esporte. Olha que sorte, tudo coisa que dura, forte. E a luz que fizeram é divina, ilumina até aqui em cima. Pelo Brasil vêm os BRTs, serpenteando desde Deodoro, passando até por Guadalupe, onde eu vivi e adoro. Do outro lado sai ônibus e VLT, que na minha época era bonde, e só se paga uma passagem, não importa vindo de onde. Eu vi o carinho com que tudo foi feito, o esmero, e me deu uma emoção no peito, porque é isso que eu espero, o povo tratado com respeito, sem lero-lero, pois transporte é direito e é desse jeito que eu quero. E aí eu entendi e sorri, porque a minha mensagem sempre foi de amor. E esse lugar é como um coração, por que não? Bombeando vida, fazendo a gente circular desimpedida, pulsando beleza e também cuidado, gentileza com o povo necessitado. Obrigado pela homenagem e boa viagem. Haja coração. Pronuncia-se nesse momento o ministro das cidades, Jader Filho. Boa tarde, Rio de Janeiro. Quero começar saudando o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero saudar a primeira-dama mais ativa que esse país já viu e com respeito a todas as outras primeiras-damas, em nome dela eu quero saudar todas as mulheres do Rio de Janeiro. Saudar o prefeito mais carioca que o Rio já viu, o Eduardo Paes. Saudar a primeira-dama, Cristiane Paz, obrigado pela recepção, primeira-dama. Saudar a ministra que orgulha o Rio de Janeiro, Aniele Franco. A deputada Benedita da Silva. O deputado Dimas Gadelha. A deputada Laura Carneiro. O deputado Pedro Paulo Carvalho, querido amigo, o deputado Renan Ferreirinha, o meu secretário e amigo Leonardo Pisciani, a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros, ao presidente da Caixa, querido Carlos Vieira, ao presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ao querido Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a Camila Silva, que representa os trabalhadores e trabalhadoras dessa belíssima obra aqui, a Maria de Fátima Veiga, que é líder comunitária aqui do Triângulo em Deodoro, que é representando as comunidades beneficiadas pelo novo BRT, ao amigo André Siciliano, ao Carlos Caiado, que é o presidente da Câmara. Em nome dele eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, o Eduardo Cavalieri, o secretário municipal da Casa Civil. Em nome dele eu quero cumprimentar a toda a equipe do querido Eduardo Paes. Presidente Lula, esse aqui é um exemplo daquilo que o senhor tem recomendado quanto à questão da retomada do Pacto Federativo.
que é a gente trabalhar junto com os estados e com os municípios. Logo que nós chegamos aqui ao Ministério das Cidades, o querido Eduardo Paes me ligou dizendo: já a gente precisa finalizar a obra do Terminal Gentileza e da Transbrasil, e prontamente nós demos celeridade para que os recursos pudessem ser aplicados. Só aqui, meus amigos, são cerca, entre os recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo Federal, são cerca de 2 bilhões de reais que foram investidos para que essas obras de integração. Mas atrás desses números, o que vale é dar para as pessoas qualidade de vida. Em vez do povo ficar preso no trânsito dentro de um ônibus, as pessoas têm que estar em casa, as pessoas têm que estar com as suas famílias, as pessoas têm que estar fazendo o que querem, não preso no trânsito. E Eduardo, essa obra que custou 11 anos, ela não pode continuar. Isso aqui, presidente, também é um retrato daquilo que o senhor fez lá atrás, quando o senhor criou o primeiro PAC. Esse PAC aqui foi feito pela presidenta Dilma, mas o PAC foi criado pelo senhor. E agora, presidente, graças a esse povo que está aqui, graças a essas pessoas, o PAC voltou porque o Lula voltou. E obras como essa aqui, no Rio de Janeiro e no Brasil, vão voltar a acontecer para melhorar a vida do povo carioca, a vida do povo brasileiro, é graças ao maior presidente da história desse país. A infraestrutura que tem aqui no Rio de Janeiro, na sua maior parte, cada canto desse estado, é graças ao presidente Lula. E hoje, nós estamos aqui em 2 momentos. E o Eduardo, presidente, estava fazendo uma provocação ao senhor e dizer para ele, presidente, que ele tem conversado com a gente e muita coisa que o Rio de Janeiro precisa, como, por exemplo, estamos aqui discutindo o canal do Acari para parar com que haja os alagamentos aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos discutindo com o prefeito Eduardo Paes. Mas isso é graças à sensibilidade do presidente Lula, quando ele recria o Ministério das Cidades e junto com ele recria o Minha Casa Minha Vida, que só aqui para o Rio de Janeiro são mais 12 mil unidades habitacionais para dar lar às famílias cariocas e às famílias fluminenses. Então, Eduardo, eu tenho a orientação do presidente Lula. Primeiro, o presidente Lula ama o Rio de Janeiro. E a gente vai continuar, como nos outros governos, fazendo muito mais pelo Rio de Janeiro. Porque o amor que nós temos pelo Rio, o amor que a primeira-dama tem pelo Rio, o amor que o prefeito Eduardo Paes tem pelo Rio, o amor que a Janja tem pelo Rio, o amor que o presidente tem pelo Rio. E eu, que desde pequenininho vim aqui, nós vamos trabalhar para fazer a vida do Rio de Janeiro melhorar. Um abraço a todos vocês, parabéns ao Terminal Gentileza e a todo o povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Peraí, deixa eu fazer uma correção aqui, que eu magoei o melhor secretário de saúde do mundo, Dasgalá. Meu deputado federal Daniel Sorange, eu te amo, muito obrigado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e dos presidentes da Caixa e do BNDES, Carlos Vieira e Aloysio Mercadante, descerram placa de inauguração do BRT Transbrasil e do Terminal Intermodal Gentileza. Bem-vindos ao Terminal Gentileza, novo coração do transporte público carioca. Aqui você encontra ônibus municipais, BRT, VLT e o presidente Lula que veio te ver.
Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva! Aqui, deixa eu vou, depois eu assino. Eu vou ter que cumprimentar vocês aqui. Depois eu vou ter que cumprimentar vocês. Depois eu vou ter que cumprimentar vocês e vou ter que ir daquele lado para cumprimentar as pessoas que estão lá. Eduardo, eu queria te dizer uma coisa. Para que o povo do Rio compreenda o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, depois da fala do Eduardo aqui, eu vou ter que, em toda cidade que eu for, dizer que amo a cidade. Porque se passar a história que eu amo só o Rio de Janeiro, não vai ficar bem para mim e no restante do Brasil. Mas eu queria dizer para vocês que o Rio tem uma coisa especial. Eu acho que o Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um estado que, durante um bom tempo, foi a capital do Império. Ou seja, desde 1808, o Rio de Janeiro se transformou na capital do Brasil, com a vinda do Dom João VI para cá. Depois veio o Império e Dom Pedro ficou até 1989. Depois continuou sendo a capital desse país, até que o Juscelino veio e mudou a capital para o Centro-Oeste, que estava correto mandar a capital para o Centro-Oeste para ficar mais no centro do Brasil. Mas com todas essas mudanças, o Rio de Janeiro foi perdendo. O Rio de Janeiro foi perdendo investimento, o Rio de Janeiro foi perdendo história, o Rio de Janeiro depois teve a divisão do estado da Guanabara, ou seja, e muita coisa no Rio de Janeiro ficou para trás. E o que foi crescendo no Rio de Janeiro? Foi crescendo por conta da pobreza do Rio de Janeiro e por conta de irresponsabilidade de governantes em outros momentos. O que foi crescendo foi a ocupação desordenada do Rio de Janeiro. E vocês se lembram que até 1930 não se podia tocar um pandeiro na frente do Teatro Municipal, não se podia dançar capoeira, que era tudo considerado crime. Então, quando eu falo que eu gosto do Rio de Janeiro, é porque o país e o governo federal tem que cuidar de todas as cidades, mas o Rio de Janeiro tem que ser cuidado de uma forma muito especial, porque, além de tudo, o Rio de Janeiro é o cartão postal desse país em qualquer lugar do mundo que a gente for. E, obviamente, que o povo não tem totalmente culpa pelo tipo de governante que, de vez em quando, é eleito aqui nesse estado. Vocês sabem a diferença do companheiro Eduardo Paes quando governou da outra vez, você sabe a diferença do Eduardo Paes agora, e vocês sabem quem veio depois dele, o que aconteceu. Há uns 15 dias atrás, eu fui na cidade de Magé inaugurar um conjunto habitacional. Vocês sabem qual é a tristeza? É que o conjunto habitacional que eu fui inaugurar estava paralisado desde 2013. A mulher que recebeu a chave da casa da minha mão, ela tinha uma mãe com mal de Alzheimer. Ela tinha um filho que tinha um neto, o filho com problema de doença mental e o neto também com problema de doença mental. Essa mulher ganha R$300 por mês e essa mulher ficou 13 anos
vendo o prédio que ia ser a casa dela parado, sem que fizesse nada nesse país. Sabe quantas casas nós encontramos paralisadas no Brasil, Eduardo Paes? 87 mil casas paralisadas nesse país, casas que começaram ainda no meu primeiro mandato, depois no mandato da Dilma, e essas casas foram abandonadas. Isso aqui, o Eduardo Paes diz, o contrato com a Caixa Econômica Federal foi assinado em 2013. De 2013 para 2024, são 11 anos. Por isso foi importante a volta do Eduardo, para que a gente possa construir as coisas que o povo necessita e com certa urgência, porque o povo não pode ficar dependendo de um transporte vagabundo que leva 3 horas, 2 horas e meia para fazer o povo sair de casa e chegar ao trabalho. Então, o que vocês estão recebendo hoje é uma entrega de uma prefeitura que tem compromisso com o povo do Rio de Janeiro. Todos vocês sabem da minha relação de amizade com o Eduardo Paes. Todos vocês sabem que eu nunca faltei em nenhum momento em que esse Estado precisou de recursos ou a cidade precisou, eu sempre achei que a gente tinha obrigação de ajudar, porque quanto melhor tiver o Rio de Janeiro, melhor estará o Brasil. Portanto, eu espero que vocês saibam fazer essa diferença. Eu espero que vocês saibam fazer essa diferença em quem trabalha, em quem faz as coisas e quem fala muita bobagem, quem fala muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Você sabe que tem gente que levanta de manhã mentindo no celular, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, sai do banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo, achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala. Então, nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. Vai ter eleição, e a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem. A gente não pode votar no imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem é que a gente escolhe para ser vereador, quem é que a gente escolhe para ser prefeito, porque é essa gente que vai mudar ou piorar a qualidade de vida da gente. É isso que tem que acontecer nesse país. Então, quando eu venho inaugurar um terminal com o nome Gentileza, gera gentileza, a gente só pode dizer que finalmente aqui no Rio de Janeiro o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira. Portanto, Eduardo, parabéns. Agora pare de me pedir dinheiro, porque não é possível, Eu, quando vejo esse cara chegando em Brasília, eu já estou inventando que estou viajando para não ter que recebê-lo. Porque senão todo o dinheiro público do BNDES, ele agrada o Aloysio Mercadante, ele fala bem do Aloysio Mercadante, ele estava agradando a presidenta da Caixa do Brasil, já estava fazendo cafuné no presidente da Caixa Econômica Federal, já sentou do lado do ministro da cidade, fica dizendo que a Janja é a rainha do carnaval, tudo isso para pedir dinheiro para o Rio de Janeiro. Aí vocês podem ter certeza que vocês têm um cara que se preocupa em melhorar a vida dessa cidade. Vocês têm que ter certeza disso. Então, eu queria, Eduardo, dizer para vocês que eu vou parar de falar, porque daqui eu vou na Petrobras, nós vamos assinar um acordo, publicar um edital em que a Petrobras vai destinar 250 milhões de reais para a cultura brasileira, que foi abandonada durante muito tempo nesse país. Hoje, no mês de março, eu vou voltar aqui com o Eduardo. Eu vou voltar para ir a Niterói, nós vamos ver o que tem que fazer lá em Niterói, inaugurar um prédio na universidade, inaugurar uma dragagem que vai ter no porto, mas a gente vai anunciar também todos os institutos federais aqui no Rio de Janeiro e vamos dar aula inaugural
na Faculdade de Matemática que foi criada aqui no Rio de Janeiro, aqui no Porto Maravilha. A gente vai ter uma faculdade de matemática em que a gente vai escolher os gênios da matemática nesse país, os meninos e as meninas que passaram nas Olimpíadas da Matemática, aqueles que ganharam medalha de ouro. A gente está fazendo um vestibular e os 100 melhores vão vir estudar matemática. O ano que vem mais 100, o outro ano mais 100, até chegar a 400 meninos e meninas gênios desse país, para que o Brasil se transforme num país altamente desenvolvido. Mas não é só isso. Também esse mês começa um programa chamado Pé de Meia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse programa vai fazer uma poupança para as crianças que terminaram o ensino fundamental e foram fazer o segundo grau. Essas crianças, no ano passado, quase 500 mil crianças desistiram da escola a pretexto do que tinha que ajudar o pai e a mãe no trabalho. Então a gente resolveu fazer um investimento de 7 bilhões de reais. Cada menino vai receber, durante 10 meses, R$200 depositado na sua conta. No final do ano vai receber 1.000. E se ele tiver 80% de comparecimento, e se ele passar na prova, no ano seguinte ele vai ter mais 200 depositados durante 10 meses e mais 1.000 no fim do ano. Quando chegar no fim do terceiro ano, ele se cuidou direitinho, ele vai ter R$9.000 para ele começar a vida dele. Tem gente que diz o seguinte: o Lula está gastando dinheiro, dando dinheiro para as crianças do ensino médio. E eu queria dizer para vocês, eu vou gastar dinheiro se eu estiver gastando para tirar esse menino da droga, mas se eu estiver colocando ele na educação, é investimento. Eu vou estar gastando se eu tiver que fazer cadeia, mas se eu tiver que fazer escola, eu estou investindo. E a gente vai envolver praticamente 3 milhões de meninos e meninas nesse país que vão ter um dinheirinho para não ter que trabalhar, porque lugar de criança é na escola, não é trabalhando. E também uma outra coisa importante que vai ser a questão das escolas de tempo integral. O Rio de Janeiro é uma cidade que assinou um acordo com o governo federal e a gente vai ter, só neste ano, 1.058.000 crianças em escola de tempo integral, o dia inteiro, para garantir que a mãe tenha mais liberdade de trabalhar e sabendo que o filho vai estar cuidado numa escola dignamente. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Eu não pude vir no carnaval, a minha escola não ganhou, mas se eu viesse, sabe, eu iria dançar um pouco. Eu sou bom carnavalesco, sou bom. Eu não gosto de dançar porque a Janja não sabe dançar, então eu também não gosto de dançar sozinho. Mas eu já prometi a Eduardo Paes que o ano que vem eu estarei aqui no Rio de Janeiro para sambar os 4 dias, para fazer inveja para as pessoas que não gostam de samba, para as pessoas que não gostam de amor, para as pessoas que não gostam de gentileza, e nós vamos fazer muita gentileza para fazer raiva a quem mente descaradamente nesse país. Queridos companheiros e companheiras do Rio de Janeiro, um abraço no coração de cada um de vocês, que vocês possam desfrutar desse terminal, sabe, de transporte múltiplos, para que vocês possam chegar mais cedo em casa. Agora eu vou dizer uma coisa: o malandro que chega em casa à tarde dizendo, porque tem problema de ônibus, amor, eu demorei, agora, cara, parou. Agora não vai poder mais mentir que tem problema de transporte, porque a mulher está marcando no relógio, é 25 minutos, não é mais 2 horas não. Então agora se manquem que vocês estão sendo controlados pela beleza
do modal chamado Gentileza para cuidar de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima volta ao Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia. Pedimos. Daí, nós acompanhamos a participação do presidente Lula na inauguração do terminal intermodal Gentileza, no Rio de Janeiro. O evento também marcou o início da primeira fase de operações do BRT Transbrasil, que vai começar a funcionar de forma gradual. O terminal Gentileza é considerado o maior terminal integrador de transporte público do Rio. Ele conecta o BRT ao veículo leve sobre trilhos, VLT, e também a linhas de ônibus municipais. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal.